Muito bem, pessoal. Nós vamos de novo retomar o assunto da Revolução Francesa. Vocês estão lembrados que enquanto estivemos na escola, nós trabalhamos já esse assunto, né? E para relembrarmos, refrescar bem a Revolução Francesa, que não é um assunto difícil, nós vamos retomar esse conteúdo. Falando um pouquinho dessa revolução, vocês sabem que nós estamos vendo aqui no segundo ano o século XVIII, o século XIX, conhecido como a Era das Revoluções. E a Revolução Francesa ela é considerada a Revolução das Revoluções. Primeiro porque ela vai trazer muitas mudanças para a sociedade francesa, para as questões políticas, mas ela é considerada a revolução burguesa mais importante, porque de fato o povo vai assumir o poder, vai assumir as rédeas. Outro detalhe, porque ela vai se opor ao que havia de mais poderoso na França, que era o regime absolutista, o antigo regime. Luís XIV, ele havia sido conhecido como o mais imponente de todos os absolutistas. Então era impensado que um país como a França pudesse passar por esse tipo de mudança. Outro detalhe é que ela é um marco para o fim da Idade Moderna. A Revolução Francesa ela vai inaugurar a Era Contemporânea pela ruptura, pelas transformações que ela vai trazer. E aí, nesse íntere, quais são os antecedentes para que a sociedade francesa passe e viva essas mudanças? Então, nós tínhamos na França uma sociedade que vivia muitos problemas diante das questões relacionadas ao absolutismo, e nós vamos perceber que o poder absoluto ele ainda se alicerçava na teoria do direito divino, aonde o rei não podia ter o seu poder de maneira nenhuma contestado. Era um país de economia agrária, muito das propriedades na França ainda eram propriedades de resquício feudal, por isso o capitalismo ele era muito intimidado, havia escassez de alimento devido a crises com a escassez de chuva. Isso fazia com que a população vivesse num estado de extrema miséria. A França era um país que dependia industrialmente da Inglaterra e ela vivia em desvantagem, porque as desordens administrativas, os gastos colossais da nobreza fazia com que o país estivesse limitado. Por exemplo, em 1786, a França havia assinado um tratado com a Inglaterra que permitia a entrada do vinho francês na Inglaterra com tarifas alfandegárias muito irrisórias. Mas, por outro lado, o tecido inglês, ele vinha para a França com tarifas muito altas. E aí, o que nós tínhamos? A burguesia percebia que esses tratados do governo impediam o desenvolvimento. Isso trazia para a França uma reduzida oferta de emprego, a necessidade de importação de produtos, e o país estava sempre em desvantagem. Diante disso, era tremendo déficit público. A palavra déficit, que é uma palavra francesa, ela se torna muito forte, que significava que a balança comercial francesa ela estava sempre desajustada, os franceses sempre estavam em débito, e obviamente isso tinha fatores. A sustentação de uma corte numerosa, que não queria perder de modo nenhum os seus privilégios, gastos extraordinários que se faziam em grandes banquetes e festas, não existia uma política produtiva, fora que a França havia entrado em duas guerras, dois conflitos no exterior, e esses dois conflitos, dentre os quais um foi a Guerra dos 7 Anos, na qual ela briga pelo território do Canadá com a Inglaterra, levou a pior, paga as dívidas de guerra, e nós temos, obviamente, um interesse da elite em continuar mantendo o seu poder. Luís XVI, que não consegue resolver esses problemas, ele vai estar sempre tentando resolver a crise econômica e a crise política, mudando ali os seus ministros de finanças, e um após outro são ideias que não vão dar certo, e nós percebemos que diante disso
A crise política, a crise econômica, a crise social está instalada no Estado francês. Resultado, a sociedade estava dividida em 3 estados. O primeiro estado, constituído pelo clero, e o segundo estado pela nobreza, são aqueles que desfrutam dos privilégios, têm o prestígio, e o terceiro estado de uma burguesia dividida em 2 alas, uma burguesia, a alta burguesia em ascensão, mais os camponeses e os sans-culottes, que é gente que paga todas as contas. Um grupo desejoso em um desenvolvimento do capitalismo, desejoso de ter liberdades liberais, e um segundo grupo que queria apenas trabalhar. Eram camponeses, eram um proletariado ainda muito tímido, uma industrialização tímida, e esse terceiro estado, ele vai exigir a convocação de um estado geral, vai exigir a substituição da tradicional votação por estado. Eles querem uma representação maior no poder. E aí, em 5 de maio de 1789, vai se abrir a sessão dos Estados Gerais. Essa sessão vai ser convocada no Palácio de Versalhes, mas, infelizmente, o que acaba acontecendo? Não haverá uma conciliação de interesses, os nobres e o clero estão sempre juntos, apesar da proposta do rei Luís XVI para que se fizesse a votação por estados, mas dobrando esses votos, percebe-se que o primeiro estado e o segundo estado ainda estariam, obviamente, em vantagem. Nesse momento, o terceiro estado, ele vai se retirar, vai invadir um salão ao lado, que era uma sala de jogos muito mais parecida a uma quadra de tênis, e eles fazem um juramento. O juramento que eles fazem é que não sairia dali sem fazer para a França uma nova Constituição. Os ânimos naquele momento vão se exaltar e aumentam as propostas, inclusive, para pegarem armas. Então, nesse momento de grande ânimo, né, de grande exaltação popular, vai começar a Revolução Francesa. Nós vamos dividir, a historiografia divide a Revolução em 3 partes. Nós temos a parte da Assembleia Constituinte e a formação de uma monarquia constitucional, ou seja, percebam que aí o rei ele não perde os seus poderes ainda. A fase da Convenção, que é também conhecida como fase do terror. E, por fim, nós temos a fase do Diretório, que é a fase final da Revolução Francesa. Nós vamos agora conhecer um pouquinho sobre cada uma delas e entender o que vai acontecer nesse momento. Vocês estão lembrados que eu disse agora há pouco que era um momento de grande exaltação. E diante desta grande exaltação, há a criação de uma milícia burguesa, a Guarda Nacional para resistir ao rei e liderar a população civil. Eles vão lançar mãos em armas. E em 14 de julho, a multidão francesa, muito contrariada com tudo que estava acontecendo, eles vão invadir a Bastilha. Mas o que era a Bastilha? A Bastilha, vocês podem ver aí nesta figura, ela era uma fortaleza. Ela foi uma prisão muito usada nos últimos 300 anos pela sociedade francesa, e ela representava todo o poder do absolutismo francês. Ali eram colocados todos quanto ousavam se levantar contra o antigo regime. E nesse momento, o que acaba acontecendo? A população ela tem armas, mas ela não tem pólvora. E ela entende que ali na Bastilha era o lugar aonde eles poderiam lançar mão não apenas a armas, mas também a pólvora. E é por isso que quando a Bastilha é tomada, o povo agora está muito armado. E a gente percebe que além de estar armado, eles estavam de fato entendendo que era necessário fazer uma revolução. O resultado é que esse movimento ele vai se espalhar pelo campo. Os privilégios da aristocracia ali eram muito mais gritantes. Os camponeses eles vão invadir, vão incendiar castelos, vão massacrar elementos da nobreza. E aí começa nesse momento a fase de fato da revolução, a fase da Assembleia Nacional.
E nessa fase da Assembleia Nacional, a burguesia que está lá na cidade, os camponeses, eles vão lutar por conquistas sociais e políticas e vão abolir todos os privilégios feudais numa tentativa de restabelecer a ordem. E nós vamos ter nesse momento a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai estar inspirada na Constituição do recém-criado Estado norte-americano. Os bens da igreja eles são confiscados, transforma-se em lastro para a emissão de moeda, e era uma tentativa, digamos assim, de fazer com que a revolução ela fosse, de certo modo, abafada. Diante disso, haverá uma Constituição Civil para o clero. Em 1791, a Assembleia Nacional ela proclama a primeira Constituição da França, e nessa Constituição haverá a divisão do poder executivo, legislativo e judiciário. É implantada as ideias iluministas, o lema da igualdade, da liberdade, da fraternidade, ele vai estar presente. E aí Luís XVI ele é obrigado a declarar, a jurar a essa Constituição. E, obviamente, ele e sua família não se sentem felizes por isso. Logo, ele vai tentar fugir, né? Porque ele percebe que está sendo obrigado a fazer isso. E nesse momento da história, muitos dos nobres franceses, eles estão fugindo para o exterior. Por que eles vão fazer isso? Porque eles entendem que precisavam buscar ajuda de fora. Então a Áustria e a Prússia vão declarar guerra à França. Percebam, pessoal, a França está vivendo um estado de ebulição, porque você tem um problema interno e você tem agora os vizinhos tentando abafar essa revolução na França, inclusive com o apoio da Inglaterra. Luís XVI ele vai tentar fugir para a Áustria, como eu disse, mas ele é capturado bem nas fronteiras da França com a Áustria, em Varennes, e ele é levado à prisão para na cidade de Paris. O povo vai se mobilizar nesse momento da revolução. O rei ele vai, obviamente, estar preso. E paralelamente a tudo isso que acontecia, nós percebemos que as dificuldades econômicas, elas não são sanadas. A França está vivendo um momento extremamente delicado. O povo vai começar a se organizar. E nessa organização, nós vamos ter, obviamente, 3 grupos, dentre os quais eu quero destacar 2. Os girondinos, que são os representantes da alta burguesia, eles tentam, procuram evitar a participação mais efetiva das massas populares, não se interessam muito pelo restabelecimento de uma verdadeira igualdade econômica, mas estão muito mais preocupados com as suas questões capitalistas. E nós temos ali no centro, como eu disse, um grupo de menor importância, que é a planície, e esse grupo do centro, ele, na realidade, representa os interesses dos grupos financeiros, são mais moderados e, de fato, não vão ter grande representação para esse momento revolucionário. Mas à esquerda, nós vamos ter um grupo que são os jacobinos. Eles eram aqueles que queriam mudanças mais profundas na estrutura socioeconômica da França. E dentre eles nós temos os montanheses, que eram os mais radicais. Achavam que as mudanças deviam vir, dentre os quais Robespierre e Jean Just estão ali. Esse grupo, ele entende que é necessário a formação de uma nova assembleia, e esse grupo ele vai acabar tomando o poder na França, e aí, nesse momento, nós vamos terminar a fase da convenção, quando vai ser proclamada uma república, e essa república acaba levando Luís XVI e a sua esposa, a sua família, obviamente, logo à guilhotina. A Assembleia Nacional Constituinte, que foi transformada em convenção, ela assume o governo em 1792. É também chamado de Era das Antecipações. O que nós vamos ter nesse momento? Nós vamos ter aí um predomínio dos jacobinos, aqueles que achavam
que a revolução ela deveria ser uma revolução radical. E os sans-culottes que dão apoio a esse momento eram indivíduos que defendem o aprofundamento da revolução. E o conflito entre as facções políticas, jacobino, gerondino, direita e esquerda, ele vai ser muito evidente na França nesse momento. Então, é um momento assim de grande, digamos assim, que o país está realmente vivendo um momento extremamente delicado. O resultado disso é que são criados comitês de salvação públicas, tribunais revolucionários que deveriam dar continuidade às mudanças. Muitas execuções começam a ser feitas, muita gente levada à guilhotina, por isso é conhecido como o período do terror, e representantes de todas as classes sociais, eles são guilhotinados. Só que qual é o grande problema? Nesse momento, nós vamos ter a revolta de Vendéia, que é o período do terror, no mês de setembro de 93 a julho de 94, onde cerca de 40 mil franceses são punidos. Os revolucionários eles são acusados de trair a própria revolução. E aí a França vai viver um verdadeiro banho de sangue. Eles tentam moralizar de um jeito que não aconteceria. E, obviamente, a revolução ela vai perder a razão de ser. E, durante o governo desse povo, é considerada, obviamente, um governo de sucessiva radicalização. Ocorre as cisões entre os revolucionários dentro da própria convenção, aos radicais, aos mais indulgentes, àqueles que acreditam que era necessário mudar, mas de fato uma coisa acontece. Esse momento ele não traz mudanças econômicas, não traz mudanças militares, porque a França continuava sofrendo as constantes invasões. E o que ocorre? A convenção ela é curta, mas ela acaba trazendo de volta o projeto político burguês, porque percebe que os jacobinos eles não têm de fato um projeto político coerente. Em 1795, a convenção elabora uma nova constituição que restabelecia o critério censitário para as eleições, e grande parcela da população ela é excluída. O poder executivo, então, agora deveria ser exercido por um diretório. Nesse momento, Robespierre, o líder desse processo revolucionário, ele já havia sido preso, ele também é levado à guilhotina, e vai se encerrar aqui essa fase, digamos, da revolução mais radical. E aí nós vamos começar a fase do diretório, a era das consolidações. Por que é chamado de era das consolidações? Porque o fracasso que veio com as reformas jacobinas, do povo estar no poder, mas só de trazer brigas ali dentro do próprio grupo dos jacobinos e o terror, eles perdem um apoio popular. E aí os girondinos eles voltam ao poder. Obviamente, os jacobinos se tornam oposição. E alguns queriam até mesmo o retorno da monarquia, liderada aí pela dinastia dos Bourbons. Mas nesse momento, a ideia ela é assim. A ideia de uma sociedade mais justa, né? Ela volta à tona. E nesse momento, o governo ele seria exercido por 5 diretores. Então, o que iria acontecer? Uma nova constituição, a alta burguesia ela está no poder, fim das leis dos suspeitos e dos tabelamentos de preços, voltaria a escravidão nas colônias francesas. Os radicais tentam retornar ao poder, mas eles acabam sendo derrotados, né? E aí, nessa fase do diretório, o poder executivo seria exercido por esses 5 diretores. Esses diretores eles seriam eleitos pelos representantes da alta burguesia, e o voto, como eu disse, ele se tornou censitário. Haveria 2 conselheiros legislativos, mas essa fase ela acaba também sendo uma fase bem conturbada, pois o governo do diretório ele tem dificuldades para se manter no poder.
tínhamos constante ameaças de golpe. É necessário salientar que nas fronteiras da França, os países vizinhos estavam ali aptos a invadir o território francês. E no meio de toda essa dificuldade que a alta burguesia tem de governar, eles começam a procurar alguém que fosse um ícone, que pudesse trazer algumas mudanças de fato e que fosse respeitado pela sociedade. Então, diante de tudo isso, o que acontece? Um oficial do exército francês, Napoleão Bonaparte, ele vinha se destacando pelos seus feitos na defesa da França e também fala muito numa integração do território e na paz interna. Diante dessa situação, muitos pretendiam voltar à monarquia, mas se percebia que não era o melhor. Por isso, no dia 9 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte ele vai sumir ao poder, apoiado pela alta burguesia, e esse momento da história é conhecido como golpe do 18 do Brumário, né? Era novembro de 1799, e Napoleão ele vai agora se tornar o líder da França. E nesse momento, grandes transformações. Agora, a gente pode entender o seguinte, que o resumo de tudo isso aqui, a Revolução Francesa ela é uma alavanca que leva a França do estágio feudal para o estágio capitalista. E só é possível a partir das mudanças sociais e políticas. E, obviamente, a maior herança deixada pelos revolucionários, sem dúvida nenhuma, foram essas transformações. É válido salientar que Napoleão Bonaparte ele assume o poder no meio de muitas instabilidades políticas e econômicas, mas ele representava agora para o povo francês a esperança de centralização, mas acima de tudo também de reconciliação do povo francês com eles mesmos. Então, percebam aí que eu coloco esse quadro. Napoleão assume o poder, apoiado pelo exército e pela burguesia, busca por um governo forte que instaurasse a ordem e viesse garantir as suas conquistas. E nesse momento, a gente tem o fim da Revolução e vamos iniciar o governo do consulado, que é o assunto para a era napoleônica, nossa próxima aula. Pessoal, estudem, dêem uma olhada na sua apostila e eu tenho certeza que o aprendizado será bastante proveitoso e até a próxima aula.